E eu estou feliz, especialmente porque, além de estar com a minha família aqui, parte dela, pelo menos, tenho dois amigos muito queridos que estão aqui nos visitando pela primeira vez, Regina e o Tadeu. Eu vou dizer agora para que eles já vão preparando o coração ali, porque depois, aqui mais para o fim do culto, eu quero chamá-los aqui para vocês contar o testemunho de vocês. Acelerou aí? A história é muito bonita. Regina e Tadeu, eles não conheciam, né, assim, mais a fundo a Igreja Adventista. Deus, assim, de forma maravilhosa, os atraiu, mostrou uma realidade diferente. Eles estão se preparando para o batismo. Eu tive o privilégio, né, de estudar a Bíblia com eles. Estou estudando ainda, agora começamos uma nova série sobre Apocalipse, né? O grupo ampliou, outras pessoas também vieram. Eu não vou contar detalhes agora, eu vou deixar para depois. Porque eu acho que ninguém melhor do que os dois para depois virem aqui testemunhar. Falar de como Deus tem transformado a vida deles e de como estamos felizes, né, com a decisão e com o preparo aí para em breve termos o batismo dos dois, né? Obrigado por terem vindo, né? Vocês moram em que bairro mesmo aqui em São Paulo? É longe daqui? Ah, já lá na saída para Osasco. Certo. Ontem eu errei eu fui até, tive que ir até a Marginal Tietê, e na volta, em lugar de entrar para Pinheiros, eu acabei passando reto. Aí eu fui lá perto da casa de vocês, sem saber. Por ali, então. Mas bem-vindos, tá? Esse é um fim de semana sobre origens. Ontem falamos um pouco sobre a origem da vida, criacionismo, né? E hoje eu quero falar sobre outro tipo de origem, mas a origem do movimento adventista, um movimento profético. E de manhã ali no Brooklyn foi interessante. Eu preguei às 8h30, né, no primeiro culto ali no Brooklyn. Quando eu ia começar a falar, faltou energia. Olha que coisa, né? E aí eu pensei, alguém perguntou, pastor, você pode pregar ainda? Veja enorme lá, né? Eu pensei, será que a minha voz alcança o fundo da igreja, né? Mas eu pensei, no tempo dos pioneiros, lá no século XIX, não tinha microfone. E tinha aquelas reuniões campais, né? Debaixo de uma tenda gigantesca, assim, com 2, 3 mil pessoas. E se eles conseguiam falar sem microfone, eu também posso. Mas eu descobri que o pessoal do século XIX era forte. Mas, graças a Deus, por 5 minutos eu consegui falar e depois a energia voltou. Que alívio, né? Senão acho que eu estaria aqui agora falando bem fraco assim, né? Não ia conseguir aguentar até a tarde. Mas foi uma experiência interessante. Todo mundo quietinho, né? E eu tendo que falar bem alto e pensando nos pioneiros, né? Foi a segunda vez que acontece algo parecido. A primeira vez foi lá numa campal no Pará. Eu fui como palestrante e tinha 4.000 jovens debaixo de um telhado de zinco. Lá não foi fácil. Faltou energia nessa hora. E aí não sei de onde apareceu um megafone. Foi a primeira vez que eu preguei com megafone, assim, né? E deu certo, só que o braço ficou tremendo no final, assim, porque é pesado aquilo lá. Experiências, né? E essa do Brooklyn eu também não vou esquecer mais, né? O dia em que eu fui falar sobre os pioneiros e tive que experimentar como os pioneiros pregavam. Eu quero convidar vocês a abrirem a Bíblia e um abraço também para os amigos da internet lá que estão acompanhando a transmissão. Deus abençoe vocês, os que vão assistir a gravação depois também, que sejam grandemente abençoados por essa mensagem. Eu quero refletir com vocês em Apocalipse capítulo 10. Eu vou falar sobre uma experiência de um amargo desapontamento predito na profecia, aqui no Apocalipse 10. O livro do Apocalipse, a Regina e o Tadeu estão agora vendo isso mais do que nunca, né? Como é um livro simbólico, cheio de elementos assim, que são metáforas, símbolos proféticos, né? Besta, dragão, selos, trombetas, e aqui nós vemos também alguns elementos simbólicos. Eu vou ler aqui alguns versos com vocês. Começando pelo verso 1. Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvens, em uma nuvem, com arco-íris por cima da sua cabeça. O rosto dele era como o sol, e as pernas eram colunas de fogo, como colunas de fogo. O anjo tinha na mão um livrinho aberto. Pôs o pé direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra. E gritou com voz forte, como ruge um leão. E quando ele gritou, os 7 trovões fizeram soar as suas próprias vozes.
Logo que os 7 trovões falaram, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo: guarde em segredo as coisas que os 7 trovões falaram. Não escreva nada. De vez em quando o profeta recebe essa ordem, né? Não escreva o que você ouviu. É alguma coisa lá para o futuro, né? Bem, primeiramente, o cenário. João, numa visão, vê um anjo poderoso tendo na mão um livrinho aberto. Que livrinho seria esse? Qual é o único livro da Bíblia, que é pequeno, por sinal, tem poucos capítulos, e que o autor recebeu a ordem de fechá-lo, selá-lo, cerrá-lo, no sentido de encerrar, até o tempo do fim. Lembram? Daniel, se você conferir depois em casa Daniel 12:9, ou quiser agora mesmo dar uma passeada para Daniel e voltar para Apocalipse 10, Daniel 12:9, o anjo diz para Daniel: fecha, sela as palavras deste livro até o tempo do fim. Se esse livro está aqui, esse livrinho, tem só 12 capítulos, está aqui aberto, isso quer dizer que essa profecia acontece em que momento da história? No tempo do fim. Quando começa o tempo do fim. Perfeito. Então, é o livro Daniel aberto. Passível de ser compreendido agora. Porque até então, ao longo da história, ele não foi compreendido. Quer um exemplo de alguém que tentou entender antes do tempo e não conseguiu? Quer dizer, foi até bem longe, mas não conseguiu entender tudo. Um cientista que avançou tremendamente em áreas como a ótica, física, astronomia, um dos pais da ciência moderna. Alguém arrisca um palpite? Quem foi? Isaac. Para nós é Isaac mesmo. Né? Isaac Newton, ou Isaac Newton, Sir Isaac Newton. Eu tenho lá em casa o livro dele, esqueci de trazer. Publicado em 1723. Quando mesmo começa profeticamente o tempo do fim? Hoje vai ser um quiz aqui, não vai ser sermão. 1798. Por que esse ano? Porque esse ano marca o fim da profecia dos 1260 anos, né? Proféticos de supremacia da Igreja Romana. Tudo isso você já sabe. Se não souber, procura o pastor John no final, ele vai explicar para você. Né, pastor? Eu não tenho tempo aqui de explicar detalhes. Vou fazer aqui uma revisão geral. Então, 1798 inaugura o tempo do fim. Ok. 1723, um pouco antes disso, é publicado o livro Estudos sobre Daniel e Apocalipse, de Isaac Newton. Um livro fantástico. Já li. Ele chega muito perto da interpretação adventista das profecias. Newton era historicista, entendia que as profecias começam no tempo do profeta e avançam pela história, culminando com a volta de Cristo. Newton queria descobrir quando Jesus vai voltar. Newton queria saber quando começava o juízo no santuário celestial, quer dizer, ele não tinha essa compreensão do santuário ainda, né? E eu quase imagino Deus dizendo algo para Newton parecido com o que ele falou para Daniel. Você lembra que no fim do livro Daniel ele queria compreender tudo? Ele fala assim, mas quando vai ser isso? Como vai ser? E Deus falou o que para ele? Calma, filho. Você vai descansar, vai dormir, vai morrer. E no fim dos dias, mais uma prova, né, de que a ressurreição é só na volta de Cristo, né? Não é antes. Ninguém vai para o céu antes. Ninguém vai para o inferno. A pessoa dorme. No fim dos dias, tu vais levantar para ver tudo isso cumprido. Daniel 12, tá lá. Eu consigo, assim, eu estou imaginando, né? Vendo Deus, né? Olhando com carinho para aquele cientista brilhante, Isaac Newton, e dizendo mais ou menos a mesma coisa, né? Calma aí, meu filho. Não é o tempo ainda. Não chegou o tempo do fim ainda. E Newton morreu sem descobrir o que ele queria. Quando seria o juízo de Deus e a volta de Jesus. Eu tive o privilégio de visitar um tempo atrás a nossa Universidade Andrews, lá em Michigan. E no cofre da universidade tem algumas obras raras. Tem a Bíblia de Guilherme Miller, que ele usava em suas pregações. Tem algumas coisas que pertenceram a Tiago White, Ellen White. E tem também um manuscrito de Isaac Newton. Eu fiquei assim emocionado quando vi aquilo, né? Eu pedi para o nosso guia ali, né, que estava nos levando para essa visita. Eu pensei, o não já está garantido, como se diz, né? Não custa pedir. Posso tirar uma foto com esse manuscrito? Eu tenho essa foto. Estou lá todo feliz com o manuscrito do Isaac Newton. Desse tamanho assim, uma folha manuscrita. Emocionante. Não é sobre ótica, sobre as leis do universo, sobre física.
matemática. Aliás, Newton inventou o cálculo, lembra? Ele descobriu, né? Deus é que criou. Ele descobriu, junto com Leibniz, independentemente, o cálculo. Pensa no mundo sem o cálculo. Ele descobriu o cálculo para poder avançar com as pesquisas, porque ele estava investigando coisas e precisava de uma ferramenta. Olha a mente do homem. Ele precisava de uma ferramenta matemática para conseguir avançar nas pesquisas. Aí ele, então, é por aqui. E inventa o cálculo. Engenharia, né, física, matemática, tão dependentes do cálculo. Então ele se aprofunda na Bíblia. No fim da vida, ele dedicou muito mais tempo à Bíblia, até porque eu consigo avaliar o seguinte, ele investigou várias áreas do conhecimento, inclusive a alquimia. Na época era misturada a química com a alquimia, umas coisas meio... Astronomia, astrologia estavam meio misturadas. Ele investigou tudo que ele pôde. Mas no fim da vida ele se volta mais para a Bíblia. O que isso te diz? É a fonte que traz esperança real. E escreve aquele livro lá, sobre Daniel e Apocalipse. Quando você lê, você pensa, foi um adventista que escreveu isso aqui. Não, foi bem antes de surgir a igreja adventista, pelo menos um século antes. É incrível, né? Mas não era para ele o tempo. Era para esse povo aqui. O livrinho estava aberto a partir de 1798. Antes disso, não. Ok, então o anjo está ali com o livro aberto e ele dá uma ordem estranha, né? Logo em seguida para João. Vamos ver? Onde que eu parei? Verso 5. Então o anjo que eu vi em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Jurou em nome de quem? Do Criador, de Deus, dizendo, já não haverá demora. Claro, porque agora já é o tempo do fim, né? Já não haverá demora. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, então se cumprirá o mistério de Deus, como ele anunciou aos seus servos, os profetas. A volta de Cristo, né? A voz que eu ouvi vinda do céu estava de novo falando comigo e disse, vá, pegue o livro que se acha aberto na mão do anjo, que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Uma mensagem global. Mar e terra. Então eu fui. Ele obedeceu. João foi, na visão. Pediu que lhe desse o livro, o livrinho. Então ele me falou, pega o livrinho e devore-o. No seu estômago será amargo, mas na sua boca doce como mel. O que quer dizer isso, hein? Você já falou alguma vez assim? Eu gostei daquele livro, eu devorei. Alguém já falou isso? É a mesma, né? Mesma analogia aqui, a mesma... eu não lembro nem que figura de linguagem é essa, mas é uma figura de linguagem, né? Ele tomou o livro e devorou. Isso quer dizer o quê? Ler, estudar, assimilar a mensagem. E foi uma ordem do anjo, ele não fez nada de errado. O anjo falou, devora. No estômago foi amargo, mas na boca doce como mel. O que será que significava isso, né? Peguei o livrinho da mão do anjo, devorei. Na minha boca, de fato, foi doce como mel, mas quando, porém, comi, meu estômago ficou amargo. Para um pouquinho, olha para cá. O verso 11 eu vou deixar para depois. João, ele representa aqui um povo que no começo do tempo do fim, de fato, entendeu a mensagem do livro Daniel. Nessas horas a gente lembra de um nome especialmente, Guilherme Miller, né? Ele era de uma família batista. Em 1800, deixa eu ver a data exata aqui, quando foi. Ele vai para a guerra contra a Inglaterra. Estados Unidos contra a Inglaterra. Aqui, 1812. E como é comum, né? Quando pessoas voltam da guerra, vêm com traumas, com, né, feridas na mente. E no corpo também. E ele voltou abalado. Ele que era de uma família batista, por um tempo se tornou um deísta. Deísta é quase um ateu, né? Uma pessoa que até crê que existe um Deus, mas é um Deus distante, que foi embora e abandonou o mundo. Miller quase se tornou um ateu. Um homem brilhante. E aí, aquilo que Deus não pôde revelar a Isaac Newton, quero que você entenda, ele revelou para este homem. Tá? Quase um século depois. Mais de um século depois. Miller volta da guerra e ele toma uma decisão. Eu vou estudar a Bíblia, sozinho. Não quero que ninguém interfira nisso, não quero ler nenhum livro, eu quero só pegar a Bíblia, eu vou começar de Gênesis e vou até o Apocalipse. E eu não vou avançar enquanto não entender cada verso. Olha que proposta interessante a dele. Ele usou apenas uma concordância, até tem aqui uma foto da casa dele.
Deixa eu mostrar para vocês. E lá, aí está, né? Fica em Hampton, estado de Nova York, é uma fazenda, pertence à nossa igreja, é um museu, né? E aqui está o quarto dele. Em cima da mesa de leitura, olha lá, a Bíblia e uma concordância. Só o que ele usou. Na parede, o PowerPoint que ele passou a usar depois nas palestras. É o PowerPoint da época, né? Ele usava um cartaz, faixas, né? Para explicar as coisas. E era uma pessoa muito metódica. Veja que quantos detalhes lá, né? Algumas você consegue até identificar, tá vendo lá? A estátua de Daniel 2, as bestas, né? A cruz de Cristo no centro. Era o preze dele, o PowerPoint dele. E ele começou a ler. Foi avançando na leitura, foi avançando. E quando chegou em Daniel 8,14, ele ficou intrigado. Lembra o que diz? É um texto-chave para a história do Adventismo. Até 2.300 tardes e manhãs. E o santuário será purificado. Quando ele chega nesse texto, ele fica, mas o que quer dizer isso? Naquela época, eles não tinham a compreensão que nós temos hoje da doutrina do santuário. Uma novidade. Aliás, muitas coisas foram redescobertas, né? Pelos mileritas, depois adventistas. A questão do sábado, a questão do estado do ser humano na morte, santuário celestial. Depois incorporamos princípios de estilo de vida saudável, né? Isso foi formando o núcleo de crenças do que viria a ser a Igreja Adventista do Sétimo Dia. O Miller entende que a purificação do santuário seria a volta de Cristo à Terra para purificar o que eles achavam que era o santuário, a Terra. Isso poucos anos antes de 1844, porque nos cálculos proféticos que estavam corretos, depois foram confirmados e chegaram à data exata de 22 de outubro de 1844, eles achavam que era a volta de Jesus ali. E faltavam poucos anos. Se você soubesse que Jesus vai voltar daqui, digamos, 10 anos, o que você faria? Daqui a 5 anos? Você ficaria quietinho, sem avisar as pessoas? Esse foi o dilema de Miller. Mas ele tinha medo de pregar. Quem não teria, né? Vão achar que eu sou louco, que eu pirei de vez, e não vão me ouvir. Ele não tinha coragem, estava receoso, né? Então, ele... Deixa eu voltar aqui uma foto para vocês verem aqui assim a lateral da casa, né? Ele fez uma proposta com Deus, um desafio para Deus, achando que ia escapar da missão. Ele falou assim: tá bom, Senhor, eu vou pregar. Se alguém aparecer aqui agora, era domingo de manhã cedinho, uma fazenda lá isolada. Se alguém aparecer aqui agora, bater na minha porta e convidar para eu pregar, eu vou. Sentou na cadeira do papai lá e ficou quieto, tranquilo, não vai acontecer. Meia hora depois, um garotinho bate a porta, ele atende, é o sobrinho. Tio Miller, papai pediu para eu vir aqui convidar o senhor, o pai dele era pastor, batista. Papai pediu para eu vir aqui convidar o senhor para pregar sobre essas coisas que o senhor está estudando na Bíblia. E agora? E quer mais? Quer ver mais que interessante? Se meia hora depois o garotinho bateu a porta e ficava longe a casa do pai, mais de 1 hora, isso quer dizer que enquanto Miller desafiava Deus, a resposta já estava a caminho. Deus é incrível, não? Quando Daniel orava no capítulo 9, o anjo já estava a caminho. Deus já sabe. Às vezes até provoca a gente para orar, para que quando acontece a gente atribui a Deus mesmo. Mas ele já está operando em nosso favor, para o nosso bem. E nós nem sabemos as instrumentalidades, as coisas que Deus está fazendo nesse grande quebra-cabeça que ele vê porque ele é onisciente. E então Miller sai correndo para o fundo de casa, para esse bosque que tem assim mais profundo da casa dele, e ele vai orar, clamar, chorar diante de Deus. Senhor, por que eu? Mas ele fala assim para Deus: eu, como capitão do exército, sempre obedeci aos meus superiores. Sempre fui fiel à hierarquia. Como não serei ao meu Criador, ao meu Deus? E aí tudo começa. O millerismo vai ser conhecido. Campais, reuniões, estudos, livros sendo publicados, revistas. As pessoas começam a crer na mensagem. Jesus voltará daqui a poucos anos. E eles vendem tudo que tem para avançar a pregação. Segundo alguns cálculos, quer dizer, segundo se sabe, a população norte-americana nessa época era 17 milhões. 17 milhões de habitantes. Cerca de 1 milhão de pessoas foram alcançadas com a mensagem do Advento.
Pensa. Mais ou menos 50 mil estavam ali, se identificando como mileritas. Eram batistas, presbiterianos, metodistas, congregacionalistas, né? As igrejas que havia na época aceitavam a mensagem da volta de Jesus e eram mileritas. Ok. Acontece que o tempo foi passando. E chegou o dia 22 de outubro. E claro, Jesus não veio. Eles tinham entendido errado a mensagem. O cálculo estava certo, a data estava certa, mas não o evento. Para vocês terem uma ideia, assim, para tentar entender um pouquinho qual foi a dor no coração deles, tinha um pastor chamado Carlos Fitch, era congregacionalista, e ele se tornou milírita. E pregou com todo entusiasmo a volta de Cristo. Eles queriam isso, como nós também queremos. Só que de tanto fazer batismos lá naquela região nordeste dos Estados Unidos, muito frio, né? Ali já começava a ficar frio naquela época. Ele contraiu uma pneumonia grave e faleceu. Uma semana antes da volta de Jesus. Só que a mãe, a esposa, né? Eles tinham, acho que 2 filhinhos pequenos. A esposa dizia, não se preocupem, daqui uma semana o papai vai voltar. Ele vai acordar. Pensa. E os filhos naquela expectativa, papai vai ressuscitar. E então o dia chega, amanhece 22 de outubro, nada aconteceu, mas ainda é 22 de outubro. O dia passa, vem a tarde, e eles começam a ficar um pouco angustiados. E alguém se lembra que na parábola, né, é dito que é à meia-noite que o noivo vem. Então deve ser à meia-noite. Mas aí a meia-noite chega, os relógios antigos, né, soam lá na cozinha, na sala, e Jesus não veio. A senhora Fitch está ali com os olhos cheios de lágrimas e de repente uma mãozinha toca a mão dela e pergunta, mamãe, por que papai não veio? O que você diria, não? Houve muitos lares assim que estavam na expectativa de pessoas que voltariam da morte, porque as doenças ali levavam muita gente, né? Pneumonia, viroses, muita coisa matava as pessoas. Todos os lares tinham pessoas que tinham falecido. A própria Ellen White perdeu 2 filhos dos 4 que ela teve. Uma família representa o cuidado de Deus, claro, entre muitas outras. Tinha uma família muito fiel que, inclusive, deixou de colher as batatas. Porque não precisava vender mais. Jesus ia voltar dali a pouco tempo. Não colher as batatas. E naquele ano teve uma praga que dizimou as plantações. Aí aquele senhor pensou, minhas batatas estão lá debaixo da terra. Isso depois do desapontamento, né? Passado aquele dia. Devem estar estragadas, mas não custa, eu vou lá ver. Estavam intactas. Ele conseguiu colher, vender para as pessoas e teve um bom dinheiro com isso aí, né? Enfim, o fato é que desse desapontamento, Deus fez surgir um movimento profético. Se eles tivessem lido o verso que eu pedi para você não ler comigo até agora, o 11, talvez tivesse compreendido que além do amargor no estômago, tinha uma missão. Vamos ler agora? 10, 11. Apocalipse 10, 11. Diz assim o verso. É necessário que você ainda profetize a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Percebeu? Não era só na América do Norte. Não foi só lá, na verdade, para ser preciso, né? Na Europa também houve pregadores da volta de Jesus. Até na América do Sul, um padre jesuíta no Chile, por essa época, publicou um livro com o título La Venida del Messias em Glória e Majestade. Eu tenho em casa um livro sobre a volta de Jesus. Depois a Igreja Católica mandou ele parar com isso, silenciar. Mas o livro foi publicado, foi traduzido para outros idiomas. Então foi um movimento que alcançou até outros continentes. Mas claro que o foco foi nos Estados Unidos, onde havia pessoas que estavam entendendo a profecia. Protestantes, né? Aqui diz, você vai pregar mais ainda. Mas agora no mundo inteiro. Povos, nações, línguas e reis. Daquele desapontamento, Deus então fez uma espécie de peneiramento. Cadê as multidões que estavam ali aguardando? Estavam mais talvez pensando, se ele vier eu estou garantido. Nem que eu suba agarrado na roupa deles. Né? Mas quando a desilusão veio, quando o dia passou, aqueles que estavam aparentemente juntos estavam escarnecendo agora dos que estavam aguardando. Cadê Jesus? Seus fanáticos, né? E aí, um punhado de pessoas ficou ali firme, aguardando a resposta de Deus.
Se a gente voltar no passado, bem atrás, nós vamos perceber que já houve um desapontamento e Deus usou esse desapontamento com uma finalidade também de peneiramento. Foi o desapontamento da cruz. Não é verdade que multidões seguiam Jesus por causa do pão de graça e das curas? Mas quando ele foi pregado na cruz, onde estavam aquelas multidões? Muitas pessoas daquelas que comeram pão de graça estavam ali debochando, escarnecendo do rei que foi crucificado como um ladrão, do Messias que, em lugar de ser um príncipe num cavalo branco com a espada reluzente, estava ali agora humilhado, desnudo, sangrando numa cruz. Que Messias é esse? Mas um punhado de homens e mulheres permaneceu firme, arrasados, com medo, mas clamando: Senhor, o que aconteceu? Explica-nos. 2 discípulos, anônimos praticamente. Um chamava Cleopas, o outro nem sabemos o nome. Podia ser esposo, um amigo, enfim. Caminhavam no domingo após a morte de Cristo, para Emaús. Voltavam para casa, 11, 12 quilômetros. Jesus apareceu entre eles, caminhou com eles, eles não reconheceram. Empaticamente começou ali a ouvir o desabafo deles. O que está acontecendo? Por que vocês estão aqui tristes assim? Eles abrem o coração. Nós esperávamos que aquele que morreu na cruz fosse o Messias, o Salvador, que iria expulsar os romanos. Vejam como eles tinham idealizado o Messias. Esqueceram de tudo que tinha estudado na Bíblia. Não era esse o Messias apresentado na Bíblia. E hoje já é o 3º dia e nós estamos aqui arrasados. E Jesus começa a explicar para eles, então, pela Bíblia, as profecias de novo. Começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Lucas 24. Veja como Jesus dá valor a toda a Escritura. Não tem livro menos ou mais inspirado para Jesus. Toda a Escritura é inspirada, como Paulo também diz em 2 Timóteo. Ou é 1 Timóteo, 3,16. É 3,16, não lembro se é a primeira ou a segunda. Deu branco. Mas Paulo diz, toda a Escritura é inspirada. E aí eles começam a entender. Quando Jesus entra na casa deles, parte o pão, ele desaparece. Era Jesus. E eles saem correndo, nem comem o pão que estava na mesa. De tanto entusiasmo. Para contar para os outros que nós vimos Jesus. E finalmente os textos ficaram claros, entendemos. Eu penso que Jesus deve ter usado Gênesis 3,15. A primeira profecia messiânica, né? A serpente vai picar o pé do Messias, mas ele vai esmagar a cabeça dela. Ele vai ser ferido, vai machucar. Eu penso que ele deve ter usado Daniel 9, que fala, inclusive, da data exata da morte de Cristo. No meio da semana profética, o príncipe será cortado, será morto. Estava lá. Eu penso que Jesus deve ter usado, claro que sim, Isaías 53. Como ovelha muda foi levado ao matadouro. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, machucados, nós fomos sarados. Com certeza Jesus usou essas profecias messiânicas. E eles começaram a... Nós já sabíamos de tudo isso. Por que não entendemos? Porque eles entraram na onda de pensar que Jesus era apenas um revolucionário, queria expulsar os romanos e estabelecer um reinozinho terrestre. Iria colocar João, Tiago, Pedro como ministro disso, ministro daquilo, deputado, senador, estou brincando aqui, mas ia dar cargos para eles. E só isso. O Messias viria só para isso. Sabe o que é triste de ver? É que hoje em dia tem pessoas, de novo, idealizando um Messias limitado, um Messias meramente revolucionário, como se ele tivesse que vir apenas para eliminar a pobreza do mundo, as injustiças sociais e trazer uma política justa. Isso é muito tacanho, muito estreito, muito pequeno. Os pobres sempre os teremos conosco, disse Jesus, e temos que cuidar deles. Isso é misericórdia. Mas Jesus não veio para reformar esse planeta. Ele virá para destruir esse planeta e recriá-lo. É bem diferente. O reino dele é eterno, é grandioso, não tem essa visão estreita que alguns querem apresentar. Eu mesmo já contei ontem para vocês, né? Que fui influenciado pela teologia da libertação, e para mim Jesus era um tipo de Che Guevara. Eu preferia orar para Maria, que ela era mais boazinha, do que para Jesus, que era um barbudo bravo. Graças a Deus, no Apocalipse eu conheci o verdadeiro Jesus, que é um Jesus que é sensível ao sofrimento humano. É o Jesus que curou, alimentou, pegou no colo, amparou, não discriminou,
Mas é o Jesus que no Apocalipse tem olhos de fogo, pés reluzentes, de metal reluzente, uma veste talar que é real. É o Jesus todo-poderoso, Criador do universo, que não vai apenas resolver problemas políticos humanos, ele vai resolver tudo de uma vez por todas, na sua segunda vinda. Nunca mais haverá tragédias. Adra vai ser extinta, graças a Deus. Hoje ela faz um trabalho lindíssimo, né? Praticamente todas as tragédias é a Adra que chega quase que sempre primeiro. Louvado seja Deus por essa agência adventista de assistência e desenvolvimento humano. Mas um dia ela vai ser extinta, graças a Deus. Porque não mais haverá tragédias. Não mais haverá sofrimento, morte, doenças. Enfim. A cruz do Calvário foi um desapontamento. Amargo. Daquelas multidões que seguiam Jesus, só um punhado ficou firme. E com esse punhado, ele criou a igreja cristã. Aquela que avançaria contra as portas do inferno. E o inferno não conseguiria suportar o poder dela. Porque ela estava cheia do Espírito Santo. Um punhadinho de homens e mulheres abalaram o mundo. Se você pensar bem, há muitas similaridades entre o que aconteceu na cruz e o desapontamento de 44. Além de ter havido uma incompreensão por parte dos discípulos, Jesus colaborou em parte com isso. Como assim? Se ele sabia que eles estavam idealizando o Messias humano, revolucionário, por que ele vai e entra em Jerusalém triunfalmente montado num jumento? Se ele sabia que em Zacarias 9 a profecia dizia exatamente isso. Lá vem o teu rei, né, o teu príncipe, o teu Messias montado num jumento. Ele sabia que eles iam ficar ainda mais exaltados. É ele, é ele. É que tinha chegado o momento profético de ele fazer uma obra redentora por toda a humanidade. E mesmo tendo havido uma incompreensão por parte dos seus seguidores, ele tinha que ir avante com isso. E ele foi, sabendo que depois eles iriam compreender o que tinha acontecido ali. Coisas tremendas tinham acontecido ali. Mesmo aquela placa que foi colocada em cima da cruz dele, não foi por acaso. Era Páscoa. Jerusalém estava apinhada de gente. Era comum haver crucificados pelo caminho, porque era um jeito de Roma dizer, apronta para você ver o que acontece. Roube, mate para você ver o que acontece. Então ali estavam outros crucificados, quaisquer. Não, mas de repente, tem uma placa ali. Naquele tempo era quase um outdoor, né? E estava em latim, grego e hebraico. Qualquer um poderia ler uma dessas línguas. E lá estava escrito o quê? Este é o rei dos judeus, né? Jesus de Nazaré, rei dos judeus. Peraí, que história é essa? Rei dos judeus? Quem era esse? O que ele fez? Por que ele está ali? Entendeu? Muita gente foi entendendo. Voltaram para suas casas, levando isso na cabeça. E quando no Pentecostes, de novo numa festa, cheio de gente, Pedro se levanta e prega sobre o Messias, 3.000 pessoas se convertem num dia. Olha que maravilha. Deus fez de tudo para avisar. Mesmo com a incompreensão de seus seguidores, ele foi adiante. Mas depois compreenderam. Deus fez de tudo para avisar os mileritas de que não era bem assim. Está aqui o verso 11 para provar isso. Né? Tem que pregar em todo mundo ainda. Mas eles estavam tão empolgados que foram avante, mesmo com a incompreensão. Aí com aquele punhadinho de gente que ficou ali aguardando, orando, Deus cria um movimento cujo propósito é alcançar o mundo. Um movimento adventista que em 1863 vai ser organizado com o nome de Adventista do Sétimo Dia. Sabe como foi isso? Deixa eu contar uma historinha. Uma grande história linda. Havia uma igrejinha lá na cidade de Washington, New Hampshire. Lá tem várias cidades com o mesmo nome, né? Essa não é a capital, é Washingtonzinha, uma cidade pequena, interior. Eu creio que eram batistas, mas que guardavam o domingo. Havia se mudado para aquela região uma jovem senhora chamada Rachel Oakes, que era uma batista do Sétimo Dia. Um dia, ela estava participando de uma santa ceia, o pastor Frederick Wheeler, que era o pastor daquela igreja, pregou sobre os 10 mandamentos. No fim do culto, a senhora Oakes, respeitosamente, procurou o pastor e disse, pastor, gostei de tudo, muito bom o sermão, mas tem um detalhe que não está certo. O senhor falou que o domingo é o dia do Senhor. E não é. É o sábado. E ela começou a explicar para ele.
E ele foi humilde, como pastor, ouviu e aceitou a mensagem do sábado. Em algum tempo, aquela igreja toda passou a guardar o sábado. Isso chegou aos ouvidos de um senhor que morava a centenas de quilômetros, lá perto, lá de New Bedford, mais para o norte dos Estados Unidos, nordeste, chamado Joseph Bates, um capitão de navio, um homem muito correto, muito justo, temente a Deus. Ele já praticava a reforma de saúde antes da igreja surgir. No navio dele ninguém tomava cachaça, bebida alcoólica, rum. Ele não permitia. Fumar, jamais. Era um homem correto, culto, conhecia de astronomia. Ele ouviu falar dessa igreja, daquele que tinha acontecido lá, uma coisa estranha, né? Todo mundo passou a orar o sábado. E como uma pessoa sincera, ele viaja para lá. Toma um avião. Não tinha, né? Pega o seu carro, também não. Pegou uma carroça, um cavalo. E viajou centenas de quilômetros. Chega lá, ele procura o pastor Frederick Wheeler, passa alguns dias ali estudando a Bíblia com eles e volta convertido à mensagem do sábado. Quando ele chega à casa, à cidade dele, para atravessar de New Bedford para a cidade dele, tinha uma ponte. Hoje tem só um pedacinho dela, mas tinha uma ponte que ligava, passava por cima de um estreito assim. E era comum as pessoas passarem na rua e perguntar: Capitão Bates, quais são as notícias? Porque ele era muito bem informado e vivia viajando, né? Aí ele falava as novidades do mundo, né? Quais são as novas? Naquele dia, um senhor perguntou para ele: Capitão Bates, quais são as novas? Ele disse assim: as novas são que o sábado é o dia do Senhor. E conta a história que esse foi o primeiro converso, né, ali na região, para essa mensagem do sábado. Bates teve um sonho de Deus. E Deus falou assim: viaje para Battle Creek, Michigan, mais de 1.000 quilômetros de distância. E faça a minha obra lá. Ele nem sabia o que tinha que fazer, mas ele obedeceu. Ele foi para Michigan, para Battle Creek. E lá, olha a abordagem interessante dele. Ele chegou lá no correio e perguntou assim: escuta, quem é o homem mais honesto da cidade? Quem é o homem mais honesto da cidade? Aí o pessoal pensou bem e disse: olha, deve ser, só pode ser o David Hewitt. É um homem honesto, correto. Ele pegou o Waze dele, foi procurar a casa do David Hewitt, bate a porta, era de manhã cedo, e disse para... Olha como as coisas de Deus são, né? Ele falou para o David Hewitt: eu não sei porque estou aqui, mas Deus me disse que eu tinha uma obra a fazer. E eu tenho uma mensagem para entregar para vocês. O Hewitt convida ele para tomar o de jejum com a família. Ele passa ali o dia, prega, abre a Bíblia, ensina. Aquela família se converteu. Tornou-se também adventista, guardadora do sábado. Não havia igreja organizada ainda. Era um movimento fervilhando. O nome adventista do sétimo dia, sabe quem que criou? Quem que deu? O Senhor honesto, David Hewitt. Foi ele. Isso em 1861, se eu não me engano. Estavam ali reunidos e pensaram: nós temos que nos organizar como igreja para avançar essa obra. E temos que pensar no nome para a nossa igreja. Aí alguém sugeriu: Igreja de Deus. É muito vago. Tem várias igrejas de Deus por aí. E foram pensando, de repente o David: eu tenho uma ideia. Adventista do sétimo dia. Ótimo! E Ellen White confirmou: isso aí expressa a nossa fé. Porque fala da nossa crença maior, que é a volta de Cristo, e que nós somos guardadores do sábado da lei de Deus, que é o memorial da criação. E esse nome foi então adotado. David Hewitt. Tem muita história bonita, irmãos. À tarde eu quero contar um pouco sobre as histórias do Brasil. Como foi aqui. Meu TCC de jornalismo foi sobre essa história. Eu já sou de Santa Catarina, morava lá mais ou menos perto, de onde tudo começou, ali Brusque e Gaspar Alto, e dediquei 1 ano pesquisando, entrevistando, estudando esse assunto para depois escrever o meu TCC, que virou livro. Se você quiser ler, eu recomendo. Tem histórias maravilhosas ali. A chegada do Adventismo ao Brasil, da CPB. Ok? Eu conto tudo ali. A minha vida, o meu adventismo foi um antes de conhecer essas histórias e um depois. Posso garantir que teve um impacto tremendo em minha vida, conhecer essas histórias. Como é bom ver que, mesmo tendo passado por um desapontamento profético, por uma situação terrível, difícil, eles perseveraram, né? Sabe para quem que Deus deu a compreensão exata do que tinha acontecido? Um discípulo anônimo, digamos assim. Os famosos eram Ellen White, Joseph Bates, Chuck White, John Andrews, né?
Alguém já ouviu falar em Hiram Edson? Alguns sim, mas convenhamos, não é tão famoso. Hiram Edson era um leigo, mas um homem de Deus, uma pessoa que cria de todo o coração na Bíblia, na volta de Cristo. E no dia 23 de outubro de 44, um dia após o desapontamento, estavam lá alguns grupos chorando, clamando a Deus por compreensão, mais ou menos como os discípulos após a cruz, né? Na sexta-feira ali estavam trancados num cenáculo ali, orando, clamando a Deus. Senhor, o que aconteceu? E o Hiram Edson tinha uma fazenda, hoje a fazenda dele é um museu também, pertence à igreja. Ele saiu dali da sua fazenda, tinha um celeiro onde eles estavam reunidos em oração, e foi até um outro local, queria encontrar um outro grupo para confortá-los, orar com eles. Passando por um milharal, ele teve uma espécie de visão, um insight, ninguém sabia o que foi, mas o fato é que ele viu no céu Jesus passando do lugar santo para o lugar santíssimo do santuário. O que no antigo santuário de Israel representava o quê? O dia do juízo, o Yom Kippur. Quem estudou esse assunto sabe. E naquele momento, na mente de Hiram Edson, isso brilhou. Por que nós não entendemos o que estava tão claro? Não era a volta de Jesus, ninguém sabe o dia nem a hora. Era o início do juízo investigativo. No céu, então, Deus faz uma obra importantíssima pela humanidade, e na terra, assim como a placa na cruz, assim como a entrada triunfal, Deus dá publicidade a isso por meio de um movimento que foi grande nos Estados Unidos. Assim como houve um desapontamento lá, houve um aqui também. Houve uma entrada triunfal lá, houve aqui também no século XIX. E desse desapontamento, repito, Deus cria um movimento para alcançar o mundo com essa mensagem poderosa. Apocalipse 10 fala disso. Depois no 11, não vou falar sobre isso hoje, nós vemos poderes que Satanás tem usado para tentar anular, castrar o poder desse movimento. A besta do abismo, o ateísmo, o iluminismo, darwinismo, marxismo e por aí vai. Vários ismos que tentam minar o poder do adventismo, de fora e dentro também. Deus nos dê forças para resistir a tudo isso e avançar. E alcançar pessoas. Um casal recentemente foi alcançado. E eu fico muito feliz de tê-los aqui agora. Eu quero chamar vocês aqui à frente. Regina, pode ser? Eu sei, eles gostam de falar, de conversar, né? Eu não colocaria os dois numa saia justa aqui desse jeito assim, né? Porque eu já conheço. E talvez seja a primeira vez, não sei, que assim, em público, né? Eu os comprometo desse jeito, né? Mas, enfim, né? Eu acho que a igreja vai ficar feliz de saber que essa mensagem que me alcançou nos anos 90, eu já contei um pouco para vocês da minha história, né? Quase padre, mas alcançado no ensino médio pela mensagem do Advento, essa mensagem poderosa que mudou minha vida, me deu um rumo, e eu louvo a Deus por isso, agora está alcançando vocês. E eu queria que vocês contassem, se quiserem tirar a máscara, né? Eu já estou meio longe, você já convive mesmo, né? Fica à vontade, deixa o Espírito Santo organizar tudo aí. Eu não sei quem vai começar, eu sei que os dois gostam de falar. Fiquem à vontade. Eu quero só que vocês contem para a igreja como foi que Deus alcançou vocês. Muito bem. Eu sou Tadeu, Regina, minha esposa. Nos conhecemos há 16 anos, em segundas núpcias. E à época eu era espírita kardecista. Médium de incorporação. E eu católica. Regina católica. Naturalmente migrei para o catolicismo por influência dela, da filha. E convivemos por vários anos, fizemos cursos lá, bíblicos, etc. e tal, mas assim, nunca houve o preenchimento, né? Tudo muito superficial. E aí inclusive quando eu estava fazendo um curso para Crisma, quando a Regina precisou dos serviços de uma fotógrafa para fazer um trabalho profissional, e essa moça foi lá em casa fazer o trabalho conosco e tal, e eu vi o sobrenome dela, o sobrenome judeu.
Aí comecei a conversar, você vai em sinagoga e tal? Não, eu vou numa igreja batista. Eu conheci Jesus recentemente e estou assim, a minha vida se modificou e eu achei interessante, né? Poxa vida, uma família judaica, e perto lá de casa. E eu me interessei e falei, Regina, olha que história, né? E aí ela disse, eu gostaria de convidá-los a conhecer uma célula. E eu falei, puxa, célula. Ela é um encontro que se dá, enfim, explicou. E nós fomos um dia conhecer esse local, um apartamento de um casal e tal, e assim, ficamos maravilhados. Primeiro com a receptividade, com a palavra do pastor que lá estava, mas assim, um clima, parecia que a gente estava em outro planeta, em outro lugar. Era uma coisa assim, fora do convencional. E Aí nós conhecemos Jesus, porque até então a exaltação era para Maria, né? E nós conhecemos Jesus, e isso começou a aprofundar o nosso desejo de saber mais, né? Então nós começamos a estudar a Bíblia, íamos no culto da Batista, mas ainda não preenchia, porque tinha algo ali que ainda não era a palavra como a gente queria entender. Aí nós começamos a fazer o estudo bíblico por conta própria em casa, e a cada questões na relação com Deus, ali naquela intimidade que a gente começou a desenvolver com Deus, com Jesus, a gente começava a fazer perguntas sobre o dia a dia e abrir a palavra. Aí começou a aparecer o sonho de Daniel. E todas as vezes vinha o sonho de Daniel, enquanto a gente começou a transformar a nossa vida. Então, nós mudamos de casa, nós começamos a fazer várias mudanças e o sonho de Daniel aparecia. Aí a minha mãe faleceu e nós tivemos que começar a ir mais vezes para Tatuí, que a casa dela era em Tatuí, né? E assim, Deus já confortou muito a gente nesse momento de perda da minha mãe, já com aquela palavra Abacuque, né? Que Deus é no sim e Deus é no não, e a gente tem que aprender a lidar com isso. Então, envolvida nesse luto e o sonho de Daniel, nós começamos a estudar pelo YouTube. E aí, pastor Ronaldo falava sobre o sonho de Daniel, pastor Michelson sobre o sonho de Daniel, e aquilo foi tomando conta, né, da gente entender esse sonho de Daniel. Aí nós pegamos, num dos dias que a gente foi viajar para Tatuí, eu disse para o Tadeu, eu acho que a casa publicadora, ouvindo o Michelson, claro, e o Michelson indicando livros. Estávamos na estrada, em vez de ouvir música, como não tínhamos conseguido, né, ler em casa, vamos pôr, pastor, começamos com... o sonho de Daniel. Isso, exatamente. Isso. Aí vamos ouvir o pastor Michelson, né? Que ele sempre dava aquelas explicações ponto a ponto e tal, porque é complexo, né? Convenhamos. E para iniciantes, então, mais ainda. Aí nós começamos acompanhando a estrada, eu falei, Tadeu, eu acho que o pastor Michelson está indicando um livro aqui, que eu acho que tem na Casa Publicadora, em Tatuí. A gente podia, na saída, dar um pulinho lá. Vamos sim, tá bom. Aí, quando nós estávamos voltando, já era 5h30 da tarde, durante a semana, né? E aí o Tadeu falou, a Casa Publicadora. Vamos entrar, mas foi assim, em cima da Casa Publicadora. Aí nós entramos. Aí chegamos na portaria, o rapaz falou assim, já fechou. Fecha 5. Aí ele parou, olhou e disse assim, eu vou tentar. Aí ele interfonou, né? E quem atendeu foi o irmão João. E disse, não, deixa-os entrar. Aí nós entramos com aquela bibliografia. João é o responsável pela loja da fábrica, né? Que de fato lá fecha 5h30. 5h30, Naquele dia ele 6. estava lá além do expediente. Olha como são as coisas. Exato, nós chegamos às 6. Aí, um pouquinho antes das 6. Aí mostramos a literatura, né? Aquela literatura que nós tínhamos ouvido do Michelson e comentamos com ele.
Nós temos ouvido muito o pastor Michelson e nós temos aprendido muito sobre várias passagens da Bíblia. Michelson é o editor aqui da igreja. Poxa, eu vou pegar o telefone de vocês e vou passar para eles. Eu falei assim, tudo bem, né? Que bom. Glória a Deus, né? Mas ele é tão ocupado, imagino que ele vai entrar em contato, né? E aí, para nossa surpresa, ele entrou em contato. Aí o Tadeu veio e falou, pastor Michelson entrou em contato. Eu falei, que bom. Aí eu disse para ele, pergunta para ele se ele conhece alguém que pode dar um estudo bíblico. Pois é. Coincidência, né? Muita coincidência. Aí ele disse, não só eu quero dar esse estudo bíblico, como no meu coração está dizendo que eu tenho que dar. Aí foi um chororô, né? A gente se emocionou muito, eu me emociono até hoje, porque aí nós conhecemos o pastor Michelson, montamos um grupo de pessoas que também queriam saber mais sobre Deus e mais sobre a Bíblia. E aí a gente começou a estudar essa Bíblia com muita alegria, muita profundidade. Aí veio o mover de Deus. Aí nós descobrimos quem é Deus através da Bíblia, como que essa Bíblia ela pode ser entendida de uma maneira clara, de uma maneira natural. E aí nós estamos agora no caminho do rebatismo, né? Que a gente já tinha se entregue a Jesus na Batista. Mas agora o nosso caminho realmente é no adventismo. Estamos mudando alguns hábitos difíceis, mas o sábado já faz parte da nossa vida. Sim. E assim, a gente tem muita gratidão, que Deus abençoe muito a sua vida, pastor Michelson, a sua família, porque nós nos encontramos mesmo com Deus. E agora nós vamos seguir, sim, agarrados à mão dele, né? Então a gente faz todas as manhãs o estudo bíblico, a gente ora, o dia reavivados pela reavivados palavra. pela palavra. Somos anjos da esperança. Somos anjos da esperança e a gente frequenta a comunidade do pastor Ronaldo no Morumbi, mas já vi que aqui as portas estão abertas também. Sim. É um outro lugar que a gente pode realmente vir, muito né? aconchegante aqui, Isso. Muito bom. E todos estão convidados para o nosso rebatismo, que vai ser em Tatuí, né, pastor Michelson? Então, tem outras pessoas do nosso grupo que também está se preparando, está entrando em contato com essa verdade da Bíblia, né? Então, eu quero agradecer aí a comunidade por escutar-nos, né? Mas foi muito importante. Eu só queria um pequeno à parte comentar das graças que a gente já tem recebido. A primeira delas, eu tive um primeiro casamento com filhos e sempre que há divórcios, existe ruptura. E eu tive a felicidade de convidar para o curso bíblico um dos meus filhos. Meu filho do meio, que é publicitário, poeta e etc. Eu convidei, ele na hora aceitou. Porque ele fazia psicoterapia com um judeu ortodoxo e tal, que falava muito da Bíblia, etc. Ele se interessou, e como o próprio Michelson presenciou, ele não piscava no curso, de tão envolvido. E ele, infelizmente, ele viria hoje aqui conosco, mas ele já tinha um compromisso marcado em Campinas e não pôde. Então, essa foi a primeira graça que eu obtive. E a partir da nossa dedicação ao sábado, o ambiente da nossa casa mudou totalmente. Não é? Sim. É uma historinha à parte. Nós temos alguns cachorrinhos e os cachorros latiam muito para ele, disputando a liderança. Depois que a gente começou a guardar o sábado, isso não acontece mais. A nossa casa é uma paz. Amém. Até os cachorrinhos são abençoados no dia de sábado, né? Glória a Deus. E pensem assim, falando do filho, pensem que pessoas queridas, né? O André, a Júlia, né? Aí temos a Valéria, o Newton, a Juliana. Virou uma família virtual. Né? Vocês acham que Miller não usaria o Zoom também hoje? Vocês acham que José Bates não usaria o Zoom também hoje? Eles são de São Paulo, eu moro em Tatuí, mas veja como Deus está nos dando ferramentas para a gente alcançar as pessoas que Ele ama. Ele une, né, as vidas. Ele já estava preparando o coração deles, estava preparando a nossa agenda também, né? E como disse a Regina, é o mover de Deus. Isso é maravilhoso.
E não precisa se encerrar aqui, pode ser a sua experiência. Sabe, tem uma oração que a minha esposa e eu somos uma dupla missionária desde que nós namoramos. Tem uma oração que Deus nunca deixa de atender. E a gente começa a ficar um pouco angustiado, porque quando está acabando o estudo bíblico, quem será o próximo? Quem Deus vai encaminhar? Porque a gente não consegue ficar. Pelo menos uma família, um casal, um jovem, uma pessoa, a gente tem que estar estudando a Bíblia. Isso faz parte e isso nos alimenta. Não pensem que vocês foram grandemente abençoados, foram também. Mas nós, talvez mais ainda, em conhecer vocês e poder partilhar um pouquinho do que a gente sabe. Então, a missão serve para nós nos mantermos no caminho de Deus. Você não é salvo porque dá estudo bíblico. Você é salvo pela graça. Isso é um privilégio. E toda vez que nós oramos, Senhor, manda alguém. Quem é a próxima pessoa? Ele encaminha. Ele atende essa oração. Nunca deixa de atender. Eu quero fazer com vocês uma proposta aqui agora. Quem tem coragem aqui? Levanta a mão. Quem tem coragem? A maioria. A coragem vai ser manifestada da seguinte forma. Você vai orar, Senhor, põe alguém no meu caminho para que eu possa ou dar um estudo bíblico, ou entregar um livro missionário, ou falar do teu amor. Se você tem coragem, ela vai se cumprir. Vai ser maravilhoso, vai ser impressionante. Essa oração sempre se cumpre. Tá bom? Os que têm coragem vão orar depois. E Deus vai mandar Reginas, Deus vai mandar Tadeus, vai mandar Michelsons, que também não conhecia essa mensagem. E você assim vai ajudar a apressar de alguma forma a volta de Jesus. Mais alguma coisa, casal? Só agradecer. Amém. Agradecer muito a Deus, a você, a sua família, a essa igreja. Essa igreja realmente ela se sobrepõe, ela se destaca, porque a gente já tem alguma experiência de vida nesse sentido e estamos totalmente vinculados a essa igreja. A cada momento, a cada dia, a cada leitura, é a nossa igreja. Amém. Ah, tem mais uma coisa. À vontade. Claro. Vocês estão em casa. Quem fez o nosso casamento ecumênico foi um pastor, mas nós não lembrávamos que ele é adventista do sétimo dia. E nós descobrimos isso recentemente, fazendo uma arrumação em casa, que nós ganhamos um livro da Ellen White. Mas foi outro momento emocionante de ver como Deus já tinha um chamado para o adventismo quando a gente casou. Se a gente tivesse a sensibilidade naquele momento de ler aquele livro das mensagens e falar, é aqui o nosso lugar, nós não teríamos perdido tanto tempo, né? Deus tem o tempo certo. Tem o tempo certo, é isso mesmo. Mas nos consola. Chegou o tempo de vocês. Exato. Justo. E tem me ajudado muito, esse entendimento da Bíblia, tem me ajudado muito no consultório, que eu sou psicóloga, né? Então, isso tem aberto muitos campos na mente, no coração, e eu tenho podido falar mais de Deus e tocar as pessoas, entendeu? Eu sinto que a graça chega. Amém. Obrigado, gente. Amém. Obrigado. Deus abençoe muito vocês. Eu quero fazer aqui um convite. O privilégio não é só deles, não, tá? Eu não sei quantos estão, neste momento, acompanhando a transmissão, ou vão depois assistir a gravação, e também dos que estão aqui neste momento, que não são batizados nas águas na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Há alguém aqui que não foi batizado ainda? Ou quem sabe deseja em algum momento passar pelo rebatismo também? Temos ali algumas pessoas. Eu posso fazer uma oração especial para vocês? Eu fui batizado há 30 anos, lá em Criciúma, Santa Catarina. Nunca me arrependi dessa decisão. Juntamente com o meu casamento, foi a decisão mais importante que eu tomei na minha vida. E eu quero orar por vocês, eu quero chamar de novo, desculpa, vocês foram para sentar já, né? Queria chamar vocês aqui perto, Regina e Tadeu, eu quero orar por vocês. Vocês querem vir aqui à frente também, vocês que ainda não passaram por essa experiência? Que isso aconteça logo, né, pastor? Porque é algo maravilhoso, né? Quem quiser vir aqui à frente, não precisa se aglomerar muito, mas eu acho que tem espaço aqui. Quem não foi batizado ainda ou quer passar pelo rebatismo, quer fazer uma renovação da vida com Jesus, podem ficar aqui alinhados, porque essa oração vai ser uma oração especial por vocês. Opa, tinha mais gente do que eu pensava, louvado seja Deus. Tem espaço, a gente dá um jeito. Pode subir aqui também, se quiserem, tá bom? Fica à vontade. O importante é a gente, nesse momento, pedir a Deus, né? Que Ele nos batize primeiramente com o Espírito Santo,
e que depois vocês possam selar essa decisão pela entrega. O tanque está aqui, ó. Só que hoje ele não está cheio. Não vai ser hoje, né? Está vazio. Mas, pastor, John, um dia vai ser enchido esse tanque, né? Em breve, em breve. E quem sabe não serão vocês que vão ser simbolicamente sepultados na água para ressuscitar para uma nova vida com Jesus. Porque o batismo simboliza isso. Um compromisso público, né, com o nosso Deus. Ele conhece cada um de vocês, eu não conheço. Agora eu conheço um pouco deles. Mas ele conhece cada um de vocês, ele conhece cada luta, cada dificuldade, tudo que vocês enfrentaram para estar aqui neste momento. E para ter a coragem de levantar e vir aqui à frente, porque eu sei que não é tão fácil. Eu já passei por isso. Mas eu sei também que Deus, ele é poderoso para eliminar as barreiras e dar a vocês uma nova vida. Para vocês em breve também. Que esse momento fique marcado. Esse movimento de Apocalipse 10 nasceu para triunfar. Em breve nós veremos o Senhor Jesus nas nuvens dos céus. E Ele quer que vocês estejam prontos para esse dia. Meu filho também está aqui. Como ele é do mesmo lar, ele pode vir aqui à frente, não tem problema. A gente pode aglomerar aqui, né? Ele está se preparando. Estou dando estudo para ele também. A Débora e eu estamos estudando a Bíblia com ele, com a Marcela. Marcela já foi batizada. Micael, em breve, também será batizado. Em nome de Jesus. E eu espero que meus filhos também sejam instrumentos de salvação para muitas pessoas. Vamos orar? Ou tem mais alguém que gostaria de vir aqui à frente ainda e está ali relutando? Eu sei que às vezes é uma luta. Mas se você conseguir transpor, esse momento vai ser libertador. Não vai ser hoje. Como disse o pastor John, vai ser em breve. Tem que ter um preparo. Ide e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas. A igreja faz assim, ela ensina, apresenta a Jesus as verdades da Bíblia e depois, seguindo a decisão livre da pessoa, nós, os pastores, temos a alegria de batizar essas pessoas. Tem mais alguém que quer vir aqui à frente? Tinha mesmo. Precisava ser você também, né? Deus te abençoe muito. Eu quero orar, mas talvez ainda haja mais alguém que queira vir. Você que está acompanhando aí pela internet, se quiser também, ali está a câmera, né? Se quiser também ficar em pé aí na sua casa, está dirigindo, não faça isso, mas apenas escute. Mas se está em casa, se quiser ficar em pé, manifestando também a sua entrega a Jesus, é o seu momento também agora. Posso orar? Agora é para todos. Os que já são batizados querem também fazer uma entrega do coração a Jesus, dizendo: Senhor, eu quero ser instrumento de salvação, eu quero evangelizar, eu quero alcançar esse mundo, eu quero fazer parte dessa história linda que começou lá atrás, com os discípulos, com os cristãos que foram perseguidos e deram a vida pelo evangelho, pelos mileritas, que entregaram tudo para se preparar para a volta de Jesus, com os pioneiros do adventismo, que seguiram na mesma caminhada dos discípulos, dos valdenses, dos protestantes, e chegou o nosso tempo. Hoje nós somos os valdenses, hoje nós somos os discípulos, hoje nós somos os protestantes de verdade, hoje nós somos os mileritas, os adventistas do século 21. Quem sabe não será na nossa geração que o sonho deles vai ser concretizado. Nos preparemos para isso. Vamos orar então. Amado Deus, maravilhoso Pai, muito obrigado, Senhor, porque essa verdade que atravessa os séculos, os milênios, chega até nós pura na Tua palavra. E nós queremos, Senhor, segui-la. Somente a Tua palavra, sem filosofias humanas, sem ideologias corrompidas. Nós queremos seguir a Tua palavra, entender a Tua palavra como os valdenses, como os discípulos, os profetas, como os bereanos que foram elogiados por Paulo porque eles estudavam a Bíblia. Transforma, Senhor, o nosso coração e enche-nos de entusiasmo para pregar esse evangelho maravilhoso. Eu oro agora de modo muito especial por esses Teus filhos e filhas que estão aqui na frente. Eles querem também ser batizados em breve para a remissão dos pecados e para se unirem a este povo, o grupo dos remanescentes, identificado em Apocalipse 12, 17, como aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o dom de profecia. Unidos
e fortalecidos pelo Espírito Santo, eles e nós queremos pregar o Evangelho até a volta de Jesus. Certamente vão enfrentar barreiras, lutas, dificuldades, mas contigo eles serão mais do que vencedores. Que em breve as águas desse batistério aqui da igreja sejam agitadas pelo mergulho salvador dessas pessoas, pela imersão delas nas águas. Nós esperamos isso com fé e pedimos que tu as ajude para chegarem até esse grande dia. Obrigado porque colocaste em minha vida, no meu caminho, pessoas maravilhosas, como o Tadeu, a Regina e os nossos demais amigos, que estudamos juntos a Bíblia. Obrigado porque meu filho está aqui na frente e em breve eu terei o privilégio de batizá-lo como pastor. Que ele seja ungido por ti também, Senhor, e continue essa missão. Abençoa esta igreja, acolhedora, simpática. O pastor John, que ele seja um instrumento poderoso em tuas mãos para conduzir este rebanho. E que muitas pessoas sejam salvas aqui neste ambiente, ao encontrar Jesus. É em nome dele que nós oramos e agradecemos. Amém.